Olá, ótima tarde para você que está aí ligadinho no nosso programa de Bem com Você, começando. E hoje a gente vai falar sobre dois alimentos que são essenciais na nossa vida. Sem eles a gente não consegue sobreviver, mas eles precisam ser ingeridos com moderação, viu? Sabe do que eu estou falando? Do sal e do açúcar. Fica aí com a gente para conferir o programa de hoje. O açúcar é responsável pela energia do nosso corpo. E a gente entende, né? Nosso cérebro entende que açúcar, glicose e carboidratos são a mesma coisa. Por isso, é um nutriente que a gente não consegue viver sem ele. Só que é a mesma história do sal, viu? A diferença entre o veneno e o remédio está na dose. E esse é o tema do nosso programa de hoje, a importância do açúcar e do sal na nossa saúde. Por isso eu converso com a nutricionista Marcela Fernandes, que é formada pela UFMG, trabalha atualmente com emagrecimento e envelhecimento saudável e está se especializando também em saúde da mulher. Marcela, boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada aqui por aceitar o convite e participar do De Bem com Você. Boa tarde, tudo bem? O prazer é meu. É uma honra estar aqui, esclarecendo as dúvidas e complementando um pouquinho mais para todo mundo aí. Tá certo. Marcela, então quer dizer que sal e açúcar, que a gente sempre ouve falar, né, do mal que eles podem fazer para a saúde, eles não são vilões, né? Não são vilões. É igual você falou, né? A diferença é entre um e outro, né? É a dosagem, né? Então, assim, é necessário a gente ter o consumo do açúcar e do sal. Muito se fala que são vilões, que a gente deve evitar, que a gente deve cortar da nossa vida 100%, mas não é verdade, não. Uhum. E no caso, o açúcar, a gente ouve muitas das pessoas falando, cortei o açúcar, tem não sei quanto tempo que eu não consumo mais açúcar. Quando elas dizem isso, estão lá saudáveis, estão bem, que tipo de açúcar que elas estão falando? Esse tipo de açúcar que as pessoas geralmente falam que cortam são os açúcares presentes nos carboidratos simples, né? Que são aqueles farináceos, doces em geral, pães, massas. São alimentos que a gente evita, né? Mas que a gente não deve cortar 100% não. Uhum. Porque também entre os próprios tipos de açúcares que a gente encontra no supermercado, eu acho que também deve existir uma dúvida em relação a isso, né? O refinado, açúcar cristal, mascavo, outros tipos de açúcares, qual que é o papel deles na nossa saúde? Assim, eles podem ser ingeridos, em qual quantidade, de que forma? Tá. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é que o consumo de açúcar não deve ultrapassar de 50 gramas, que é o equivalente a 5 colheres de sopa cheia. Então, todo mundo já pensa aí nas 5 colheres de sopa bem cheia. Só que é o seguinte, o açúcar ele é importante para o nosso organismo quando ele é consumido em quantidade moderada. E ele é necessário, né? A falta desse açúcar faz com que o nosso corpo possa utilizar até mesmo os nossos músculos para obtê-lo. Então, às vezes, o corpo ele não tem açúcar ali há um bom tempo, né? A gente não está falando de açúcar refinado somente, tá, gente? É açúcar no geral. Ele pega o nosso músculo e começa a degradar ele para gerar energia. Então, ele é muito importante, né? E esses órgãos que dependem dessa energia são justamente o nosso cérebro e até mesmo as nossas células sanguíneas. Então, imagina só, você está em falta ali, o nosso cérebro ele começa a não funcionar tão bem. Uhum. Mas o excesso desse açúcar, ele vira gordura, correto? Correto. Então, ficar sem consumir açúcar, achando que existe já essa reserva aqui no nosso corpo, tá errado porque ele já deixou de ser açúcar. Exatamente, ele já deixou de ser açúcar porque ele já converte em gordura, o que torna circulante ali no nosso sangue, né, fazendo com que a gente tenha até doenças cardiovasculares, né, a gente começa a criar esse tipo de resistência. Uhum. Então, quando o paciente, né, quando a pessoa fala que esse açúcar ele está ali armazenado, não é gordura. Uhum. E no caso você falou que pode recorrer aos músculos e tudo mais.
qual tipo de problema de saúde se reflete no momento em que o organismo está sem o açúcar e começa a roubar, né, de outros órgãos, digamos assim? Esse paciente ele começa a ter sinais e sintomas, né, do seu corpo pedindo socorro, vamos dizer assim. Os órgãos, né, mais afetados são as nossas articulações, são os nossos ossos, e também o nosso sistema neural, né? Então a gente começa a ter esses sinais do nosso corpo. Então essa pessoa começa a ter mais dores, começa a ter dores frequentes de cabeça, dor no joelho, mas, gente, isso falando de dosagem muito nula mesmo, não é cortar por um período de alguns dias e tudo mais, não. Uhum. E no caso, a gente estava aí comentando, né, dos açúcares, os que a gente encontra aí no supermercado. Se for na compra do mês, o que seria mais aconselhado? Por exemplo, um açúcar mascavo? Ou, né, vai fazer aquela compra, precisa colocar o açúcar? Essas 5 colheres, por exemplo, de sopa que você se referiu, né? Aham. Que tipo de açúcar que seria esse? Então, é o que eu falo com todo mundo. Açúcar, qualquer tipo de açúcar é açúcar. Mel de agave, açúcar cristal, açúcar refinado, açúcar de coco, açúcar demerara, tudo é açúcar, tudo é igual. Até mesmo o mel, viu, gente? O mel entra nesse combo também. É tudo açúcar. Então, se você for escolher um tipo de açúcar, escolha aquele açúcar que você consiga colocar menos no seu preparo. Então, não adianta a gente optar, por exemplo, por um açúcar de coco que ele adoça menos e você acabar colocando muito mais. Então, essa pessoa ela começa a ter um consumo ainda maior do açúcar em si. Então, qualquer açúcar pode entrar ali, né? Desde que seja moderado. Então, tem que ser aquele tipo de açúcar que você coloca menos ali. Uhum. E também fazer uma educação do paladar, né, Marcelo? Porque eu acho que Exatamente. muito disso é cultural, né? Exatamente. A gente precisa parar de querer mascarar o gosto de certos tipos de alimento. Então, se a gente toma ali aquele cafezinho, né? Vamos dar o exemplo do café. Se a gente toma aquele cafezinho, eu amo café. Vai ver aquela pessoa coloca ali 3, 4 sachêzinhos de açúcar no café. Então, essa pessoa não ama o gosto do café. Ela ama o gosto do café mascarado pelo açúcar. Então, a Uhum. gente precisa parar de querer mascarar esses alimentos. Então, um alimento mais ácido, um alimento mais amargo, vamos começar a acostumar o paladar com o gosto do alimento real mesmo. E fazer essa retirada gradativamente também, né? Para não ser nada muito. Porque não adianta, a pessoa vai tomar o café hoje sem o açúcar nenhum, ela está acostumada. Amanhã ela vai tomar, depois de amanhã já não vai querer mais, né? Exatamente. Um exemplo do café, né, já que a gente falou dele, como que a gente faz, né, para diminuir o consumo, né, do açúcar ali no café, do açúcar ou até mesmo do adoçante? Diminuir, tirar, cortar por 5 dias. Corta por 5 dias. Mas vai ficar ruim. Vai ficar ruim porque o seu paladar está acostumado com aquele docinho. Então, 5 dias você vai ficar consumindo bem pouquinho, só mostrando para o seu paladar o gosto real do café. Depois desses 5 dias, você já vai se adaptar. Então, aí seu paladar vai acostumar, esse que é o gostinho do café. Beleza. O que eu costumo falar? É uma dica muito importante. Em vez da gente ficar adoçando suco, café, colocar açúcar em tudo, vamos deixar para a gente consumir o açúcar em algo que a gente goste. Então, por exemplo, eu amo um chocolate, então eu não consumo no meu dia a dia o meu café adoçado no açúcar adoçado. Eu deixo tudo do gosto real deles e quando me dá vontade de comer um chocolate, eu como esse chocolate sem problema algum. Porque o meu dia, ele não tem ali aquela quantidade de açúcar que é recomendada por dia. Uhum. E me conta uma coisa, a gente ainda nesse exemplo do café, me ocorreu uma coisa aqui. O café, tem gente que fala, se eu fico sem tomar café me dá dor de cabeça, tem tipo uma crise de abstinência pelo café. Pode acontecer o mesmo com o açúcar? Pode. Muitas pessoas associam que o açúcar é viciante.
Na verdade, ele não é viciante. É que o nosso corpo sabe que o açúcar é uma fonte de energia rápida. Então, aí a gente entra naquela história do pico de glicose no sangue. Então, o nosso corpo, ele sabe que ele tem essa energia rápida vindo do açúcar. Então, não é que é viciante, é que o nosso corpo quer uma energia rápida. Ele não quer uma energia que ele precisa degradar ali muitas moléculas para conseguir. Então, ele quer uma energia super rápida. Então, por isso que essas pessoas que consomem açúcar todos os dias, por exemplo, depois do almoço, de tarde, até mesmo à noite também, essas pessoas têm uma dificuldade ainda maior de diminuir o consumo desse açúcar. Porque esses pacientes, eles querem o tempo inteiro, porque o paladar está acostumado o tempo inteiro e porque o corpo pede essa energia rápida o tempo inteiro. Uhum. E voltando lá naquela questão, já que a gente falou de fazer a compra lá, levar o açúcar, você falou que tudo igual, inclusive o mel, né, que a gente pensa que é uma coisa natural e melhor. Qual que seria o ideal? Ou isso fica a cargo da pessoa desde que ela saiba usar com moderação? Isso fica a cargo da pessoa, né? Não tem um açúcar que é o melhor, não existe. Isso fica mesmo o que você adoça menos, o que você consome menos. Então, esse é para você. Marcela, então a gente vai fazer a nossa primeira pausa, tá? E daqui a pouquinho a gente continua conversando aí. De bem com você, vai para o intervalo, mas é bem rapidinho, logo logo eu volto. Estamos de volta e hoje a gente está falando sobre a importância do sal e do açúcar na nossa saúde. Eu fiz o seguinte, nessas duas primeiras partes do programa a gente vai falar mais do açúcar e depois a gente fala do sal. E quem está participando aqui com a gente hoje, explicando tudo isso para a gente, é a Marcela Fernandes, nutricionista. Marcela, então explica para mim, eu queria só fazer um comentário aqui da Organização Mundial da Saúde que você falou lá anteriormente, né? Que ela recomenda o consumo de açúcar correspondente a menos de 10% da nossa ingestão calórica diária, que são mais ou menos aquelas 5 colheres que você falou, né, Marcela? Como é que é fazer essas boas escolhas? Você já deu aí uma dica, né? Cortar o açúcar no dia a dia, comer quando der aquela vontade de algo doce. Você falou aí das crianças, né? Mas, por exemplo, como fazer com uma criança que não tem aquele contato com doce numa festa? A gente não está tendo muito isso por causa da pandemia, né? Mas como fazer uma criança resistir a tanta tentação, por exemplo, numa festinha? É muito importante essa criança aprender em casa como que funciona o consumo desses alimentos. Então, se essa criança ela já cresce, por exemplo, eu cresci que doce era só final de semana, não tinha doce dia de semana não, refrigerante, nada disso. Então, se essa criança cresce sabendo que dia de semana não é dia de consumir esses alimentos e que ela pode consumir desde que seja moderadamente, chega nessas festinhas, essa criança sabe. Então, a diferença é essa. A gente precisa educar. E é triste, porque antigamente não tinha isso, né? Então, por exemplo, aqui em casa, quando eu falo assim, a minha filha ela só vai consumir açúcar após os 2 anos. Meus pais já regalam os olhos. Não existe isso. Que não existe, gente. Isso se chama o consumo adequado, né? Então, se a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Organização Mundial da Saúde preconizam esse consumo, é muito importante a gente começar a educar desde já. Então, dá para ter essa educação com as crianças, até mesmo com os nossos adolescentes, de evitar esse consumo, mostrar o porquê, não é só falar que não pode, mas mostrar por que não pode, o que acontece. Hoje a gente tem vários vídeos educativos mostrando o efeito do açúcar no nosso organismo, então é muito importante a gente mostrar desde já para eles aprenderem. Não adianta só falar, não pode. A gente tem que mostrar o porquê também. Não, e é interessante você dizer isso, porque lá no primeiro bloco, quando você falou essa questão, né, de até os 2 anos não dar açúcar, eu pensei nas avós. E você falou isso aí dos avós, né, que regalam os olhos. Eu pensei nisso porque o mesmo acontece com o leite materno, né, que até os 6 meses exclusivamente a amamentação.
E para as pessoas antigas é muito difícil isso, porque antigamente se dava um chazinho para cólica, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Então eu passei por esse assunto com você anteriormente, dessa questão cultural, e é uma questão que, assim, por mais que hoje os pais estejam mais atentos, ainda é muito difícil porque tem essa convivência, né? Então é um trabalho de formiguinha de longo prazo, né? Com certeza. Hoje em dia a gente tem muito mais informação, né? A gente tem muito mais acesso a conteúdo, né? Então, eles não tinham esse acesso e também não existia, né, essas informações tão fáceis. Então, realmente, o aleitamento materno, ele é exclusivo, né? Ele deve ser ofertado exclusivamente até os 6 meses, mas a partir dos 6 meses também continua, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria e a Organização Mundial de Saúde falam que a gente pode amamentar, até é ótimo para a saúde até os 2 anos. Então é super importante a gente incentivar, né? Ter esse incentivo, porque realmente eu passei por isso, né? A partir dos 4 meses pode sim, pode dar uma frutinha amassada. Não, gente, não pode. Pois é. Marcela, e me fala uma coisa, pandemia, nutricionistas vários que eu já conversei nas entrevistas falam assim, nossa, é impressionante como todo mundo deu uma descuidada na alimentação por causa da pandemia. Estamos aí naquela fase que, apesar da gente hoje ter uma variante Delta, as coisas estão mais flexíveis, né? A vida está tentando voltar para o ritmo de antes da pandemia. Com isso, como é que ficou o consumo de açúcar e qual que é a consequência disso? Açúcar e sal, né? Já que a gente está falando também. Como que aumentou esse consumo e quais são as consequências hoje disso? Com certeza, né? Aumentou demais, principalmente por causa da ansiedade. E também porque as pessoas ficaram muito tempo em casa, né? Quando a gente fica muito tempo em casa, a gente acaba ficando mais disponível aos alimentos que estão ali em casa, né? Mas também aos pedidos delivery, né? Muito fast food, muitos produtos industrializados, muitos alimentos ricos em sódio, né? Que a gente vai falar daqui a pouco, e também ricos em açúcar muito doce por causa da ansiedade. Eu tenho muitos pacientes que desenvolveram muita ansiedade nesse período da pandemia, alguns porque perderam o emprego, alguns porque estão ansiosos pensando no futuro, no que vai acontecer, como que vai ser, estou preso dentro de casa, eu não ficava assim. E essa ansiedade acaba gerando um distúrbio no nosso organismo, né? O nosso organismo acaba pedindo cada vez mais energia para poder suprir esses problemas que causa, né? Essa ansiedade causa no nosso corpo. E junto a isso também teve a questão das pessoas ficarem mais paradas, evitarem as atividades físicas, né? Justamente porque não podiam sair de casa. Então, hoje, além desse quadro de ansiedade, né? Quais são as consequências físicas disso? Você, por exemplo, percebeu algum paciente que não era diabético e ficou, ou então que está ali no limite, ou em relação à pressão? Como é que está esse dia a dia aí no consultório? Então, muitos pacientes acabaram aumentando demais o consumo dos alimentos, né? Então, por exemplo, aquele paciente que não fazia um lanche da tarde por causa da correria do dia a dia acabou acrescentando esse alimento. Muitos pacientes relataram também que a alimentação não ficou saudável durante a pandemia, né? Não tem sido saudável, tem sido com algo mais prático, tem sido com coisas mais de fácil acesso, porque está ali em casa, ou que está em casa e também o trabalho triplicou, né? Tem que cuidar de filho, tem que arrumar a casa, tem que fazer tudo. Então, a falta da atividade física comete isso, né? Além da ansiedade que já está estabelecida por causa do problema em si, né? Da pandemia em si, tem a ansiedade também da falta da atividade física, né? O sedentarismo. Então, tem tudo isso, tá tudo isso relacionado. Muitos pacientes tiveram sim um aumento da glicose, mas dá para a gente regular, dá para a gente reverter. Alguns pacientes, por causa dessa ansiedade, desenvolveram alguns outros problemas, então descobriram que já eram hipertensos e que estavam ficando cada vez mais acometidos com a doença. Então, infelizmente veio tudo isso. Então,
o que a gente precisa alertar é justamente isso. A gente precisa evitar esses alimentos industrializados. Se for ter o consumo do açúcar, tenha do consumo real. Você vê que está consumindo aquele açúcar porque você quer e não mascarado, né? Hoje em dia a gente consome muito açúcar escondido. Então, por exemplo, no ketchup tem açúcar, tem nesses sucos prontos. Tem, por exemplo, no japonês, aquele arroz ali que todo mundo ama do japonês, tem um açúcar ali. Então, a gente precisa ver o que a gente está comendo, né? A gente precisa ter essa noção que está comendo aquele açúcar porque realmente quer, e não porque ele está mascarado ali no alimento. Uhum. E foi bacana você ter tocado aí nessa questão da comida japonesa, porque muita gente come achando que é uma grande vantagem. Ah, estou substituindo o fast food, eu estou comendo uma comida japonesa. Só que, embora ela até seja saudável, me corrija se eu estiver errada, ela esconde ali um grande problema. Por exemplo, diabéticos, inclusive, devem evitar, né, o consumo dessa comida por causa do açúcar, do arroz. Com certeza. Aquele arroz, ele é tão gostosinho, ele é tão daquele jeito, porque ele tem muito açúcar. Então, se esse paciente já precisa evitar, ele deve evitar a comida japonesa. A comida japonesa, ela é saudável se for somente o peixe. Então a gente vai continuar daqui a pouquinho, tá bom? Bom, de bem com você vai para mais um intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. Hoje nós estamos falando sobre a importância do sal e do açúcar para a nossa saúde. Fique conosco. De bem com você está de volta e no programa de hoje a gente conversa sobre a importância do sal e do açúcar para a nossa saúde, né? Como eles podem ser benéficos se consumidos com moderação. E quem está aqui participando com a gente hoje, conversando sobre esse assunto, é a Marcela Fernandes, nutricionista. Marcela, a gente estava falando do açúcar mais, né? Do açúcar, agora eu queria falar do sal. Qual que é a importância do sal na nossa saúde, Marcela? Então, vamos lá. O sal é uma combinação de dois minerais importantes para o nosso organismo, que é o cloreto e o sódio. O sódio, né, em si, ele tem uma função muito importante no nosso corpo, claro, consumido moderadamente, de manter o equilíbrio osmótico das nossas células. Ou seja, ele regula nossos fluidos sanguíneos, né, os nossos fluidos corporais, além de atuar também no músculo, nos nossos nervos. Então, ele tem essa função muito grande. Uhum. E assim como o açúcar que a gente estava falando agora há pouco, o sal também ele está escondido em vários alimentos e dessa mesma forma, né? Porque quando se fala sal, a gente pensa no sal de cozinha, mas o sal é muito mais amplo, né? Então, em quais alimentos também que a gente vê que tem o sal escondido? Tem refrigerante que tem muito sódio, né? A gente pega ali, eu vou consumir o light. Aí pega aquele refrigerante light, tá cheio de sódio. A recomendação diária, né, do consumo de sódio, segundo a Organização Mundial de Saúde, é de 2.000 miligramas. Isso quer dizer o quê? 2 gramas, que é mais ou menos 5 pacotinhos de sal. 2 gramas de sódio, tá? Que é equivalente a 5 gramas de sal, para a gente poder tirar essa confusão. Porque às vezes a gente pensa, nossa, só 2 gramas de sal? Uhum. Não, 2 gramas de sódio, que é o equivalente a 5 gramas de sal, que é uma colher de café rasa. Então, se a gente for pensar no nosso dia inteiro, será que a gente consome somente uma colher de café rasa? Eu reparo muito. Então, antes da pandemia, eu sempre almoçava em restaurante. No intervalo do consultório. E eu sempre via como que as pessoas temperavam as saladas dela com aqueles pacotinhos de sal. Para vocês terem uma ideia da recomendação diária, é o equivalente a 5 pacotinhos de sal. Tem muita gente que só tempera a salada com uns 2, 3. E aí a gente tem que pensar, e o restante? E aquele molho de tomate pronto que a gente utiliza? E aquele molho que a gente gosta de colocar ali na nossa comida? E aqueles produtos que a gente não deixa de consumir de jeito nenhum, aqueles temperos prontos. Então,
a gente acaba consumindo bem mais do que é recomendado. Uhum. E as pessoas não têm uma noção disso, eu acredito, né, em relação à quantidade do consumo de sal. E no curto prazo, é uma coisa que ninguém vai sentir? Por exemplo, você falou anteriormente da pressão alta e do diabetes. Ninguém fica hipertenso da noite para o dia, nem diabético da noite para o dia, né? Mas como é que isso vai se manifestando, esses excessos, eles vão se manifestando no dia a dia? Esse paciente, ele começa a ter diversos sinais e sintomas, né? Então, esse paciente que consome muito sódio, né, ou até mesmo o açúcar em si, ele começa a ficar um pouco mais debilitado. Então, é aquele paciente que acaba urinando menos, é aquele paciente que acaba tendo muita retenção de líquido. Para vocês terem uma noção, se você tem uma retenção de líquido, a gente não olha somente no abdômen se está muito distendido. A gente olha pulsando o nosso corpo em partes que geralmente não tem essa retenção. Então, se você pulsiona ali o seu antebraço e afunda e fica muito branco e vermelho em volta, ou se você já é muito vermelho, você tem aquela retenção de líquido muito grande. Então, o que é muito característico é isso, é aquela retenção de líquido enorme daquele paciente, o que vai prejudicando cada vez mais as funções, né, do nosso corpo. Então, se esse paciente tem essa retenção, ele acaba prejudicando o fluxo sanguíneo, o que, consequentemente, também pode acarretar os outros inúmeros tipos de problema. E você estava me contando aí, falando da quantidade de sal que as pessoas ingerem, me ocorreu aqui a questão dos temperos. Você falou aí dos temperos prontos, não sei se vamos falar dos mesmos temperos. Quando você disse aí os temperos prontos, eu imagino aqueles tabletes de caldo de carne, por exemplo, aqueles que a gente compra no supermercado, né, que é com alho, sal, não sei mais o quê. Agora, existem outros condimentos, por exemplo, a páprica, o curry, outras coisas, as próprias ervinhas, né? O manjericão, o alecrim. Isso tudo também pode vir como substituto do sal. Mas eu queria saber, por exemplo, no caso que a gente está falando aí da páprica, que a gente já compra o pozinho lá. Esse produto é um produto aceitável para a gente ter na nossa alimentação, ou até mesmo nesses supostamente mais naturais já vem com sódio, um alto índice de sódio incluído? Não, super importante, super cabe, né? A páprica, tanto a defumada quanto a comum, qualquer tipo desses produtos, dessas ervas que podem ser utilizadas, ao invés da gente utilizar muito sal. O que eu gosto de falar é para a gente produzir o nosso temperinho em casa. Então, por exemplo, ao invés de comprar aquele potinho de tempero, que geralmente a grande maioria compra porque é mais cômodo, deixa dentro da geladeira, tira só a colherinha na hora de temperar e pronto. Vamos fazer o nosso temperinho em casa. Então, coloca ali um pouquinho de sal. Claro, a gente não deve evitar, a gente pode colocar um pouquinho. Põe um pouquinho de sal, amassa o alho ali, ou se você quiser, pode bater tudo no liquidificador. Alho, um pouquinho de alecrim e qualquer outra erva que você goste. Então, dá para a gente colocar a páprica, cúrcuma, que é muito boa para a nossa saúde, ajuda principalmente no nosso fluxo sanguíneo. Então, a gente deve sim ingerir essas ervas no nosso dia a dia, até mesmo para a gente mudar o gosto dos alimentos, para a gente diversificar o gosto, para a gente não enjoar, e também para evitar esse consumo altíssimo de sal. Uhum. E você estava dando aí o exemplo da salada, né? E como, assim, não sei se você teria estatísticas e tudo, como que é o consumo de sal entre os brasileiros? Ou, no caso também, seria possível fazer uma comparação entre o consumo de sal de nós brasileiros e em outros países que às vezes o consumo seja menor? Sim, sim. O nosso cenário aqui no Brasil, ele é muito preocupante, né? A gente tem um consumo diário de sal o dobro, muito mais do que o dobro do que é preconizado. Então, os dados que a gente tem são dados de 2008 e 2009, segundo o IBGE, né? Então, o consumo diário chega em até 12 gramas por dia. Então, é um consumo muito maior do que o que a gente deve consumir, que é de 5 gramas.
né? Então, infelizmente, o nosso consumo está muito alto. Então, esses dados nos trazem um alerta, né? A gente precisa prestar atenção no que a gente consome e até mesmo no que a gente coloca aquele sal. Então, além do sal que a gente coloca, tem também dos alimentos que a gente consome, que são industrializados, que tem muito sódio mascarado ali. E como você disse em relação ao açúcar, creio que o sal seja da mesma forma, o sódio seja da mesma forma. Ele atua ali como um conservante também, né? Por isso que eles aparecem em grande quantidade nesses alimentos industrializados, processados. Exatamente. Além deles prolongarem, né, a vida desses alimentos ultraprocessados, eles acabam deixando o gosto daquele alimento mais aceitável. Então, a grande maioria, né, desses produtos alimentícios tem ali, sim, uma quantidade bem grande desse sal. Uhum. E como que ele age no nosso organismo? Você falou aí dos sintomas iniciais, né, esses momentos praticamente imperceptíveis. Mas como que ele age no nosso organismo? Pelo que você explicou, que nós precisamos dele para regular o nosso sangue e tudo, né? De que forma que ele atua? Então, ele atua justamente fazendo o equilíbrio das células, né? Então, ele regula os nossos volumes de sangue no nosso corpo. Então, se a gente tem ali um consumo ok, um consumo moderado, um consumo que a gente precisa, esse sal ele ajuda ali nessa regulação, nessa homeostase. Naquele dia do excesso, um churrasco, por exemplo, uma festa, um fast food, como fazer para eliminar esse sódio mais rápido do organismo? Água é o melhor remédio nesse caso? Nesse caso, o melhor remédio é o consumo de água adequado, que infelizmente muitas pessoas não conseguem consumir um volume adequado de água por dia, além de adotar uma atividade física como um meio de melhorar essa retenção e esses problemas que possam causar esse sódio excessivo. Então, a atividade física, né, diminuir o sedentarismo e o consumo de água ajudam muito a melhorar esse consumo excessivo. Mas, gente, ó, uma vez ou outra não tem problema nenhum a gente consumir, o nosso corpo sabe lidar com isso. Agora, se for muito frequente, né, sexta, sábado e domingo, aí já não é tão bom assim, o nosso corpo não sabe lidar. Agora, se for uma vez no mês, 2 vezes, 3 vezes no mês, o nosso corpo sabe lidar, sabe reparar esses danos e sabe continuar ali tranquilamente. Uhum. Foi legal você ter falado essa questão da sexta, do sábado e do domingo, porque se a gente parar para pensar, é praticamente meia semana, né? Meia semana de maus hábitos. Exatamente, é o que eu costumo fazer. Eu sempre faço isso com os meus pacientes no consultório. Eu falo assim: o nosso mês ele tem quantos dias? Aí o paciente vai lá e responde. Aí eu falo: desses dias, quantos são finais de semana? Aí o paciente começa a contar ali e fala assim: ai, 17. E dias de semana? Ai, 18, 19, 20. Aí eu falo: tá, e aí? Quanto que deu? Como é que foi? É metade, metade. Então a gente acaba, às vezes esse paciente ele tem uma alimentação ok durante a semana e final de semana não. E aí o que o nosso corpo entende? Que tá igual. O que prevaleceu? Nenhum nem outro. Então por isso que às vezes acaba prejudicando, né? Porque o final de semana ele bate igualzinho ali dia de semana se a gente for parar para pensar no cálculo do mês. Uhum. Questão para refletir mesmo, gostei dessa. E assim, então, a gente vai fazer mais um intervalo. Daqui a pouquinho a Marcela volta aqui conversando com a gente. De bem com você, volta já. Estamos de volta e hoje a gente conversa com a nutricionista Marcela Fernandes sobre a importância do sal e do açúcar no nosso organismo. Marcela, a gente está falando agora do sal e quando nós vamos ao supermercado, tem vários tipos de sal, né? Vários rótulos, assim, é sal rosa do Himalaia, é sal líquido, sal light. Qual que é a diferença e se há realmente uma diferença ou se isso também é uma estratégia, né, para o consumidor, né, para que as pessoas consumam mais? Eu costumo brincar
que esses sais foram feitos para a gente gastar o nosso dinheiro. A diferença é o preço, né? Que são muito mais caros. Nossa, se a gente for olhar o preço, por exemplo, do sal rosa, diversas marcas são caríssimos. A diferença é realmente o mineral que está naquele sal, né? E que a gente não precisa daquele mineral adicionado naquele produto. Né? Então, isso é uma estratégia de marketing mesmo. A gente não tem necessidade de trocar o nosso sal pelo sal rosa, sal azul, seja lá qual sal for. Não tem necessidade nenhuma. A diferença realmente é o preço e o marketing. Né? Ninguém faz marketing com o nosso sal comum. Sim. E a gente estava falando um pouco antes a respeito dessa questão do sal entrar, assim como o açúcar, entrar como conservante, né? Então, quais são as orientações para as pessoas lerem os rótulos na hora de escolher um produto, né? Ou ver se existe, sei lá, quantidade segura ou quantidade aceitável para o consumo desses conservantes, desses alimentos? O primeiro passo para quando a gente for escolher qualquer produto, né, por exemplo, um pão integral, né, algum outro produto, um molho, a gente precisa olhar os ingredientes. As pessoas acham que só olhar a tabela nutricional, se tem açúcar, se tem sódio, é o suficiente, mas não é. A gente precisa olhar os ingredientes. Se o sal, ou se até mesmo o açúcar que a gente falou anteriormente, está entre um dos primeiros ingredientes daquele produto, alerta, não é um produto para a gente comprar e consumir. Agora, se o sal está lá nas últimas palavrinhas, quer dizer que ele foi utilizado para ter aquele produto por muito mais tempo. Então, ele foi utilizado para poder conservar aquele alimento. Então, aí até que tudo bem. Então, a gente precisa pegar aquele produto, olhar o rótulo, olhar os ingredientes. Uhum. Tá certo. Existe até uma batalha, né, da Sociedade Brasileira de Nutrição, me corrija se eu estiver errada, para que os rótulos sejam mais explicativos, mais claros, né, para as pessoas. Sim, em diversos países, né, a gente já vê esses novos rótulos. Um rótulo ali escrito assim, grande quantidade de açúcar, grande quantidade de sal. Isso é importantíssimo para a gente criar esse alerta, né? Principalmente, eu só não me recordo em qual país, mas tem um país que tem ali descrito nos produtos infantis, né? Nos produtos infantis que não deveriam ser, né? Mas aqueles produtos que as crianças geralmente consomem mais, que são aqueles biscoitos, aqueles bolinhos, sucos prontos, tem ali descrito. Igual quando a pessoa vai comprar um cigarro, esse produto causa. Tá lá também nesses produtos. Esse produto pode causar diabetes, tudo bem descrito. Então, isso é muito importante para a pessoa pegar e falar assim: opa, eu achava que isso daqui era ok para eu consumir, mas não é. Porque às vezes as pessoas elas não sabem disso, né? Então, assim, a gente tem muita informação? Tem. Mas tem muita gente que não sabe ler um rótulo, não sabe ver os ingredientes. Então, é muito importante. Eu acho isso importantíssimo, a gente precisa disso aqui no Brasil também. Até porque quando a gente lê um rótulo, quem não é da área fica sem saber muita coisa, né? Porque tem umas palavras lá que a gente não conhece. Só realmente profissionais que vão saber do que está falando. Então, nesse contexto, eu já me peguei, por exemplo, no supermercado olhando o rótulo e falando assim, gente, eu estou olhando isso para quê? Que eu não sei metade do que está escrito aqui. Né? Então, tornar isso uma coisa mais acessível é necessário. Sim, e muitas vezes também tá mascarado, igual eu falei do açúcar, né? Geralmente quando tá escrito açúcar, aqueles produtos diet, light, zero, né? Fit, eles tiram o escrito açúcar do ingrediente e coloca maltodextrina, que é um açúcar. Colocam outros nomes que também é açúcar ou sódio, né? Então, a gente tem vários estabilizantes também que estão ali. E às vezes a pessoa pega aqueles nomes absurdos e fala assim, gente do céu, o que é isso? Eu não sei o que é. Mas às vezes é um sal. Às vezes é um condimento riquíssimo em sal. Às vezes é um açúcar mascarado. Então, é o que você falou, né? Às vezes, as pessoas elas não sabem. E também não devem saber, né? Então, é muito importante ter essa informação. É muito importante a gente aprender a ler os rótulos. Então,
a gente precisa saber, já que a indústria nos engana, a gente precisa entender, né, como que a gente vai cair nessa, né? Se a gente sabe sair, fugir, ou se a gente vai cair nesse conto aí. Uhum. E você estava falando aí, citou os produtos fit, eu queria até chegar nesse ponto com você. Esses produtos fit, assim como, por exemplo, o sal que nós falamos, é uma questão de marketing, porque muitos às vezes estão disfarçados, né? Às vezes é só uma farinha integral lá e o resto é a composição como a dos biscoitos comuns, digamos assim. A gente está levando gato por lebre sem saber, por exemplo, compra um pão integral achando que está fazendo uma grande vantagem, não é bem assim? Sim, com certeza. Tem muitos produtos aí que a gente olha e fala, nossa, não acredito. E um exemplo muito importante, o iogurte. Quantas vezes alguém já comprou um iogurte escrito fit ou zero, achando que tá tudo bem? Quantas pessoas? A grande maioria. Só que, gente, esse iogurte, na maioria das vezes, na maioria dos rótulos que eu já peguei para olhar, e hoje a gente tem vários profissionais alertando, tem uma lista de ingredientes que, se a gente for olhar, fala assim, gente, isso tudo no iogurte. Pega para comparar depois, quando você for no supermercado, pega ali aquele iogurte Fit Light Zero e pega o iogurte natural, aquele básico que quase ninguém escolhe. Pega aquele e pega esse zero. Vê a diferença da lista de ingredientes. A diferença é absurda. Aquele iogurte natural é só o leite pasteurizado e só. Tem um até que tem só 2 ingredientes. Então, a gente precisa ver isso. Então, por que um iogurte tem só 2, 3, 4 ingredientes e o outro tem 10, 12? Então, muito envolve marketing. Às vezes, eu sei disso porque isso já aconteceu aqui em casa. Às vezes, aquele zero chama atenção por ser zero. Nossa, ele é zero, então ele é zero alguma coisa. Então, eu posso. Então, cabe no meu dia a dia. Mas aquele lá natural, que está escrito só iogurte natural, não agrada muito a nossa visão. Só que, na verdade, aquele natural é muito melhor do que aquele zero, fit, light e etc. Uhum. Não, e aí você dizendo isso me remeteu àquela coisa. A gente tem que comprar, evitar os industrializados, os processados, e mais no que for natural, porque é possível, né? Por exemplo, o iogurte. Se a pessoa quer um iogurte, quer tomar um iogurte, pode bater junto com uma fruta, picar uma fruta ali, né? Colocar outras coisas e dar uma incrementada no iogurte, que além de ser mais nutritivo, com menos conservantes, ele também vai ser mais barato, né? Com certeza. Esse iogurte, a diferença entre esse iogurte e esse outro, né, que chama mais atenção, é muito grande. Então, assim, vale muito mais no nosso dia a dia a gente ter um consumo, por exemplo, eu vou consumir todos os dias iogurte. Será que esse iogurte light, zero, diet, sei lá, cabe no nosso orçamento? Será que vale a pena gastar tanto dinheiro com esse iogurte? Será que aquele iogurte natural ele não é melhor, que a gente pode agregar nutrientes, igual você falou? Eu vou bater com uma fruta congelada, vou acrescentar umas fibras, então eu vou colocar umas sementes, vou colocar uma granola, vou colocar até mesmo umas castanhas, umas nuts, para poder agregar valor nutricional naquele iogurte ou naquele outro produto que você for consumir. Então, é isso, né? O marketing ele é muito grande. Então, às vezes a gente precisa comparar. Então, se a gente tem um tempinho, para ali no supermercado, pega um, pega outro e fala assim, deixa eu ver a diferença. Não é só o preço, não. Deixa eu ver por que esse daqui tá chamando tanta atenção e o outro não. Nossa, realmente, esse aqui tem muito menos ingredientes, então ele é muito melhor para mim. Uhum. Marcela, a gente já está encaminhando aqui para o final do nosso programa e eu queria falar de uma coisa que eu acho muito importante. Sempre que vem nutricionista participar aqui do programa, eu acho que quem está assistindo em casa pensa assim, gente, muito lindo tudo que está falando, mas como que eu vou ao nutricionista se vai me mandar só consumir coisa cara, coisa que eu não tenho condição de comprar, de manter no dia a dia? E eu queria que você falasse exatamente isso, né? Talvez a alimentação adequada ela seja mais barata do que achar esse monte de outras coisas que tem aí, que são muito mais práticas, com certeza, mas que trazem muito mais problemas para a saúde e para o bolso, né? Exatamente. Eu sei que muitos pensam
isso. Eu sei que muitos... Ai, nossa, lá vem aquela nutricionista, né? Aposto que a dieta dela deve ser cheia de coisa que nunca vai entrar na minha geladeira, na minha despensa. Só que não, gente. O que cabe, o que dá certo para nossa alimentação é aquilo que a gente pode consumir. Então, tem que ser uma alimentação fácil, tem que ser uma alimentação prática, tem que ser uma alimentação gostosa. Não adianta a gente querer introduzir um monte de coisas bonitas, maravilhosas para poder enfeitar aquela dieta, enfeitar aquele papel, né, que o paciente recebe, mas o paciente não vai seguir. Então, a gente precisa lidar com uma alimentação que cabe no dia a dia de cada um. Então, essa dieta ela tem que ser individualizada de acordo com cada um. Então, por exemplo, se a Ana gosta de consumir certos tipos de fruta, por que não introduzi-las? Se a Ana não gosta de consumir esses outros alimentos, tudo bem, não vamos consumir. Então, a gente tem que ter uma alimentação básica, a gente tem que dar valor à nossa comida de verdade, a gente tem que comer aquilo que é acessível e aquilo que não é caro. Engana-se quem acha que dieta custa caro. Nada disso. Dieta é baratíssimo, tem que caber no dia a dia, tem que ser prática, tem que ser rápida e tem que ser gostosa. Então, não precisa pensar que precisa cortar tudo, porque não precisa. Dá pra gente ter uma alimentação super saudável e super prazerosa, que é o que a gente precisa ter. Tá certo. Não é nem dieta, né? É comer com moderação, fazer uma reeducação alimentar, né? Digamos assim. Com saúde. Exatamente. Exatamente. Marcela, muitíssimo obrigada pela sua participação, viu? Adorei. Você já tinha participado uma vez do De Bem com Você, não sei nem se você lembra, falou, a gente gravou, né? Mas agora é um programa totalmente aí com você, para a gente falar desse assunto tão importante que faz parte aí da nossa vida. Obrigadão, viu? Muito obrigada, é um prazer, estou à disposição sempre. É muito bom levar informação e assuntos verdadeiros, né? Tá certo. E você, muito obrigada aí pela sua companhia. Semana que vem tem mais, mas se você quiser sugerir algum tema aqui para o nosso programa, manda um WhatsApp para a gente, 31 99642 8473. Semana que vem tem mais De Bem com Você. Tchau, tchau e até lá.